Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele disse: orai para que vocês não caiam em tentação. Vou repetir aqui. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram. Chegando a um lugar, ele disse: orai para que vocês não caiam em tentação. Amém? Podeis sentar. Era costume de Jesus ir sempre para o monte. Porque o monte era lugar de refúgio. Ele buscava sempre lugares desertos. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que ele procurava um lugar deserto, para ter intimidade com Deus, para ter um relacionamento, uma afinidade com Deus. E ele sempre estava ali orando. Dava 6 horas, já ia escurecendo, ele tem o costume de ir com os discípulos orar. Porque na oração ele tem contato com Deus. E hoje, a dificuldade hoje está grande, desse relacionamento diário com Deus. As pessoas vivem longe de Deus. Longe. É tão óbvio que quando vocês começam a se conversar em família e conversar com amigos, você sempre vai ver que o assunto central não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é a Bíblia. Sempre o assunto vai ser outro. Sempre. Sempre. A própria Bíblia diz assim: quando ajuntai, um canta um louvor, o outro pregue, fale, o outro tinha harpa. Por quê? Porque quando nós estamos em contato com Deus, tendo um relacionamento com Ele firme nele, a nossa visão, ela sempre vai estar, o foco sempre vai ser a cruz, sempre vai ser Deus. Sempre. Porque quando você vai ler aqui, você vai ver que o propósito de Cristo era trazer um homem caído e levar o homem a ter um relacionamento com Deus. Por isso que ele veio. Porque esse relacionamento que o homem tinha com Deus, ele perdeu no jardim do Éden, quando Adão cai. E quando Adão cai, ali houve uma separação entre um homem e Deus. Jesus veio trazer esse relacionamento de volta, de um homem e Deus. E hoje nós temos acesso a isso. Eu estava lendo ontem uma história, que hoje não vai dar para eu falar, quer ser. Vou falar um pouco sobre essa história. Os piores reis de Israel foram os reis da tribo do norte. Era a tribo do sul e a tribo do norte. A tribo do sul era 2 tribos, Benjamim e Judá. E a tribo do norte, que eram as 10 tribos, que era Simeão, Levi, Dan, Naphtali. Quando você vai ler a história dos reis, você vai ver que a maioria dele era rei ímpio. Óbvio, era homem que conhecia a lei, conhecia a história, mas esses homens preferiam seguir as suas avarezas. É igual o Tiago fala em Tiago capítulo 4, que o homem hoje, ele se preocupa com o seu ventre. O homem hoje é o centro, não Deus, o centro. Quando o homem se torna o centro, caiu a casa. E quando você vai ver a história de um rei de Judá chamado Josias, e outro rei chamado Joás, esses 2 reis, ele trouxe avivamento para o teu reino.
Esses homens trouxeram avivamento através de quê, pastor? De um relacionamento com Deus. O povo que estava longe de Deus, esses reis, ele trouxe o avivamento. O que eles fizeram? Eles começaram a tirar os ídolos do templo. Eles começaram a quebrar tudo, mandou fazer uma limpa na nação inteira. E quando ele fez a limpa, agora chamou o sacerdote, foi sacrificar ao Senhor, para que a presença e a Shekinah, a glória, voltasse para Jerusalém. Só que muitos não fizeram isso, muitos procurou pegar atalhos. É o que acontece hoje com a igreja do Senhor. As pessoas querem as coisas mais fáceis, e não existe coisa fácil. As pessoas querem pegar atalho, você pode até pegar atalho, mas você vai voltar do princípio. Não existe atalho. A Bíblia diz que o caminho largo vai conduzir você à perdição, mas o caminho estreito vai levar você a ter uma comunhão com Deus. Eu falando que esses dias com a pastora, o ser humano está tão cego, mas está tão envolvido nesse mundo, que ele esquece que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E as pessoas vivem como ele fosse acordar amanhã. Ele vive como que ele fosse eterno. As pessoas vivem livre, achando que não vai ter um dia que vai ter que prestar conta. Então, esse mundo ele tem cegado, tá? Cegado o homem para não enxergar a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E tudo aquilo que Deus nos prometeu, e tudo aquilo que Deus falou, sabe? E a liberdade que hoje nós temos de entrar no santuário. A liberdade que você tem de falar com Deus, e a liberdade que eu tenho de falar com Deus. A liberdade que muitos não tiveram, hoje eu e você tenho. E você entrou hoje aqui com dúvidas, com incertezas, com medo, e muitas vezes, vou fazer o quê? Mas isso, quando você passa a ler a palavra, a meditar nela, você vai ver que a Bíblia dá direção para tudo. Jesus estava lá, ele era Deus. Jesus era 100% homem, Gilberto, e 100% Deus. Mas como homem, ele estava lá. Como homem, ele estava de joelho no monte. Como homem, ele estava falando, porque ele sentia a sua necessidade de ter esse relacionamento com ele. De falar com Deus e ouvir Deus falar. Hoje, quando nós falamos e quando nós entramos no santuário e nós esperamos Deus falar, Ele fala. O problema é que a gente entra no santuário e sai rápido do santuário. Não temos costume de permanecer lá. Porque as pessoas acham que é, poxa, orar todo dia, pastor, enfadonho. Não, oração, a vida do relacionamento com Deus é isso. Oração tem que ser um costume. É um costume. Você acordou, você já vai orar. Você acordou, você vai falar com Deus. Oh, Deus, abençoe meu dia. Porque o Senhor conhece o que vai acontecer daqui a pouco, Deus. Um relacionamento com Ele. Porque quando você passa a buscar esse Deus, você vai entender tanta coisa. Os seus olhos serão abertos. É na oração que Deus vai te dar sabedoria. Tiago falou em Tiago 1,5. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá de graça. E quando você passa a orar, as coisas começam a fluir. E Deus passa a falar. Deus começa a te dirigir. Paulo falou em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus.
Como eu posso ter esse contato, pastor? Buscando Ele. Se esforçando nele. Falando sim para Ele. Porque muitas vezes eu tenho que largar muitas coisas. E o problema está aqui, largar essas coisas. Largar para alcançar um bem maior. Por isso que um exemplo de oração foi Daniel. Daniel, quando você vai ver a história, é levado para o cativo com 16 anos. 16 anos ficou no cativo. 16 anos lá, costume caldeu, com outra cultura, outros costumes, mas ele estava lá, mas ele não se envolveu com aqueles deuses, e ele não se envolveu com o costume daquele lugar. Ele preservou o que ele aprendeu dos seus pais. Ele preservou o que ensinaram a ele acerca do Deus vivo. Do Deus que abriu o mar, abriu o Jordão, do Deus que sustentou o seu povo no deserto. Ele preservou o seu Deus e a palavra dele. E ele foi orar. E nessa oração, ele estava lá, de joelho orando, e pedindo sabedoria a Deus para viver e conviver ali. A gente tem que saber pedir a Deus. Deus, Ele vai mostrar um caminho. Óbvio, o caminho é Ele. Ele mostrar o que Ele tem para você. É tão tremendo que quando lá em Daniel, capítulo 9, você vai ver que Daniel, lendo o livro, ele entendeu que o cativo estava acabando e o que seria do povo. Você sabe por quê? Ele entendeu porque estava orando e estava lendo. Ele só entendeu porque ele tem um relacionamento com Deus. Você só vai entender quando você tiver um relacionamento com Ele. Nele. Você está aqui, você só está mais perdendo do que ganhando. Vive mais reclamando do que glorificando. Porque a gente tem ideia, a nossa ideia é que Deus só está com a gente quando a gente está por cima, né? A gente tem ideia que Deus só deu se as coisas estiverem fluindo. Porque se as coisas estiverem fluindo, Deus não está com a gente. Olha que mentira. Tem situação que Deus permite nós crescer em graça. E crescer em graça. E eu só vou crescer em graça se aproximando de Deus. Aí quando você vai ler a história desses homens, esses homens passaram por situações para crescer. E para aprender a depender de Deus. E acreditar em Deus. Tem situação que Deus vai permitir na tua vida para você crescer. Porque a Bíblia diz que é em fé. Quando você lê lá em Romanos 1,17, é em fé. É de glória em glória. Os obstáculos surgem e você vai vencendo em nome de Jesus. Você vai superando em nome de Jesus. Você vai crescendo em nome do Senhor Jesus. E Daniel, ele foi crescendo, como os discípulos também cresceram. Debaixo de perseguição, calúnia, defamação, você vai morrer, não vão matar você. Mas eles tinham um foco e um objetivo. A Bíblia diz que de costume eles estavam, no Monte Edgar, orando e buscando a Deus. O maior problema hoje da igreja, nós estamos vivendo uma crise terrível no nosso país. E a maior crise não é emprego. A maior crise que nós estamos vivendo é uma crise espiritual. Crise espiritual. As pessoas não têm mais prazer de buscar Deus. As pessoas, elas não se envolvem como se deveria se envolver com Deus. As pessoas vivem cansadas. As pessoas vivem cansadas. O sonho de todo brasileiro é se aposentar com 40 anos. Assim falou a pesquisa. Você está entendendo? Então as pessoas, elas não querem se esforçar, elas não querem ir no limite.
Eu vou falar aqui, eu acho que é no livro de Josué, capítulo 14, se eu não me engano, quando Josué repartiu a terra, a único que teve direito de pedir foi Caleb. Caleb. Você sabe quantos anos Caleb tinha quando chegou em Canaã? Caleb tinha 85 anos. 85 anos e ainda tinha que colocar os inimigos para correr. Você sabe o que Caleb falou? Eu me sinto como eu saí do Egito, como eu tenho 40 anos. Olha o vigor! Da mesma forma que Deus me arrancou com o braço forte de lá, Deus vai me dar os inimigos das minhas mãos. Quando você vai ler a Bíblia diz que Josué deu Hebron. Hebron é Araçatuba, né? Hebron tinha água em cima e tinha água embaixo. Sabia que Hebron era uma terra boa, farta, porque tinha bastante água. Já pensou água no deserto? Terra boa, Araçatuba, meu filho. Tem água em cima e água embaixo. Tudo que planta aqui dá. Hã? Então Caleb, a certeza dele, porque ele conhecia Deus. Você lembra de Números 13, versículo 30? Na hora do alvoroço, na hora que o povo queria matar Moisés, ele falou assim, não vamos conseguir, não vai. Caleb veio assim, não, pá, calma aí. Ei, subamos contra ele, porque certamente Deus já entregou nas nossas mãos o inimigo. Então esse é o ponto. Mas para chegar nessa consciência, tem que ter um relacionamento com Deus. Porque a maioria de vocês aqui só está enxergando a crise. A maioria de vocês só está enxergando o problema. Sabe? Só está enxergando o problema financeiro, problema familiar e etc. O Deus. É igual meu irmão fala, meu irmão Márcio, fala assim, olha, o ser humano, ele falou para mim, humaniza muito a Deus. Nós limitamos a Deus. Até quando nós vamos limitar Deus? Nós precisamos se aproximar de Deus, Luiz. É o que nós precisamos. Daniel, ele se aproximava de Deus, por isso que Deus revelou a ele. A proximidade de Deus é que vem as revelações. Quanto mais eu estiver próximo de Deus, aonde vai vir a bênção? Aonde vai vir as coisas? Aí eu vivo longe de Deus e eu quero que Deus faça o quê? Como? Porque quanto mais eu estiver próximo de Deus, mais vai fluir as coisas. Vai surgir as coisas. Vai acontecer. Então Jesus estava lá, de joelho, dialogando com Deus, falando com Deus. Falando com Ele. E a gente quando vai rapidinho, né? Tem pessoas que vai lá, fica 3 minutos, acho que é uma eternidade. Tem pessoas que ficam 5 minutos, acho que é uma noite inteira orando. É costume. Aí tem um rapaz aqui que falou para a esposa, né? Falou assim, como você consegue ficar orando 1 hora lá na igreja? Aí ela falou assim, vamos lá que você vai ver. Ele veio ontem, né? Ele veio ontem orar com a esposa aqui. Se deixasse, ele ia ficar umas 2 horas, Jaqueline. Passou 1 hora rapidinho. É tanta coisa para falar, gente, não é? Você vai falando, fala. Na hora que você vai ver, já foi. Já passou 2 horas, 3 horas. Nós estamos aqui no sábado orando, ó. Começamos eu e o Cláudio às 8, fiquei até às 2. Orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, e orando. E vi cada coisa, sabe? E tem hora que vi tanta coisa assim que você nem assimila tanta coisa que vem. Então se você quer que Deus mude, né? Faça a tua parte. Vai a Ele. Jesus estava lá orando. Sempre orando. Daniel sempre estava ali orando.
E o problema de muitos é quando ele consegue o seu objetivo, ele para de orar. Olha, cara, é aí que você tem que continuar orando. Quando você vai ler do princípio da biografia de Daniel, você vai ver que ele passou um período que o diabo tentou de tudo para matar ele. É só você ler. O diabo fez de tudo para acabar com Daniel. Daniel morreu avançado de idade, com 96 anos. Quase 100 anos Daniel viveu. Quando você vai ver, mas por que ele venceu? Ele venceu no joelho. Amém? Ele venceu no joelho. Você é um homem inteligente, você tem uma capacidade muito grande, mas falta algo em você. Um relacionamento com Deus. Você é um cara que onde você coloca a tua mão, o negócio flui, acontece, mas trava. O que está faltando? Um relacionamento de você com Deus. Hã? Você tem um talento, Rinaldo, né? Kleber aqui, você tem talento. Algo que Deus me deu um talento. Só que para esse talento se desenvolver, eu tenho que estar com Deus. Deus é o nosso professor. Deus é o nosso guia. Deus é os nossos olhos. Deus é os nossos ouvidos. Enquanto você não entender, você vai ver sofrendo. Vai ver nessa sofrência aí, né? E reclama e vai e vem. Mas por quê? Hã? Falta esse relacionamento com Ele. Dessa intimidade com Ele. Chama dele de Abba. Abba Pai. Paizinho. Meu paizinho. Desse relacionamento intenso com Ele. E você só vai ter esse relacionamento intenso diariamente, ou de seu. Está indo, orando, falando com Ele, pedindo para Deus abrir os seus olhos. Deus, abre os meus olhos, a minha audição, Deus, abre os meus ouvidos para te ouvir. Eu quero te ouvir, eu quero te ver, Deus. Você lembra de 2 Reis, capítulo 3, versículo do 8 ao 20? Estava todo mundo cercado. 3 reis foi para uma guerra. Josafá, Jorão, que era filho de Acabe, e o rei de Indô, acho. Põe aí, Vi. 2 Reis, capítulo 3. Foram para uma guerra. Só que ninguém consultou a Deus. Olha aqui para mim. Só que ninguém consultou a Deus. Está ali. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Indor. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Indor. E depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Põe mais para frente. Eles foram, mas eles não consultaram a Deus. Até Josafá que temia. Então exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor juntou a nós, desses 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Depois que eles estavam lá, não falaram com Deus, não consultaram a Deus, depois que já estava lá, sem água, porque está no meio do deserto, se voltar morre, se andar morre, e agora? Tem muita gente assim aqui, muito. Ô Alex, tem hora, eu estou lá nas minhas orações, e o diabo vem num ataque, colocando medo, incerteza, é onde você usa a Bíblia. Amém? Tem hora que eu olho para a Sofia, para o Gustavo, para a pastora, e falo, meu Deus, que responsabilidade. E o diabo vem naquela fúria. Aí eu falo assim, meu Deus, você sustentou 3 milhões de pessoas no deserto. Tu não vai sustentar 4, Jesus? Já arrebento com o diabo. Ô, diabão, sai fora aqui não, meu filho.
Oxente. Então, ele vem com essas coisas, Alex. Igual na oficina. Tem noção que toda semana não tem nada. Aí o diabão, cadê? Como é que é? Aí ele começa a querer manipular. Começa, sabe, colocar você contra Deus. Cadê teu Deus? Nós temos que ficar com a palavra. É com a palavra que você tem que ficar. Não é que vem no teu coração, enganoso é o coração. Jeremias 17:9. Pois não. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você tem que ficar com a palavra. E esse aí era de Deus, mas também foi no barulho. Aleluia. Eu falei para você não colocar, crente. Volta lá. Tá aí, coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Coração não presta. Você não tem que seguir seu coração. O seu coração, você tem que seguir a palavra. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia te orienta. Então não fique com medo não. Amém? A Bíblia diz que nós podemos em Jesus. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflição, mas tem bom ânimo. Amém? Então a Bíblia diz que nós vamos passar, mas o Senhor é conosco. É conosco. E quando eu e você estiver com Deus, Deus vai estar conosco. E Josafá prosseguiu. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Endor foram falar com ele. Com quem? Com Eliseu. Vai para frente. Só que o Eliseu dá uma dura, rapaz, desse rei. Eliseu esculhamba com ele, Eliseu. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, que se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo daria atenção. Amado, olha a situação, estava tudo no deserto aqui. Caiu no meio do deserto. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Amém? A gente não ora, a gente não busca, aí vai lá, toma uma decisão que não era para tomar, compra uma coisa que não era para comprar, aí entra numa coisa que não era para ir, porque não perguntou o Senhor. Aí depois que faz a situação, cai no meio, e agora, ai Deus, socorro! O que eu vou fazer? Não é melhor antes consultar o Senhor? Não é melhor ter um relacionamento com Deus, diariamente com Ele, todos os dias, falando com Ele? Sim ou não? Hein? Era isso que Jesus fazia, todos os dias, Douglas. Ele estava lá, joelho no chão, buscando e pedindo orientação a Deus. Por que você acha que as pessoas vão na macumba, as pessoas vão no centro espírita, ou vão na cartomante e assim vai? Porque não tem um relacionamento com Ele, acreditam em tudo que falam. Está falando de vitória, é isso mesmo. Não! É muito melhor você começar do nada, devagarzinho, do que você ter pressa, pegar atalho, e você se lascar, e você voltar de novo aonde você começou. Então começa, filho, devagarzinho, vai indo, orando, lendo a palavra, jejuando, colocando a mão de Deus. Tá? Não tenha medo de cara feia, não. Não tenha medo de pressão, de perseguição. Isso faz parte. Amém? Mas coloca no joelho. Você, mulher, ora para o teu esposo. Deus, o Senhor me deu um homem de Deus. O Senhor me deu um pastor, Deus. O Senhor me deu um missionário. Então, quer ele comigo. E vai para a oração. Busca, ore. Coloque ele no altar do Senhor todos os dias. Não esqueça, você homem, coloque a sua esposa. Coloque a tua escolha. Deus, eu não tenho nada, tudo é teu. Está aqui, Deus. O Senhor me deu para eu administrar. Coloca na mão de Deus. E tenha paciência. Porque as coisas vão acontecer e vai chegar. Amém? Vai fluir. Vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei o que eu estou falando, crente. Não, legal. Ei, só pego você, por exemplo, né? Aleluia. Eu sei que vai acontecer. Eu tenho certeza. Devagarzinho você vai indo. Porque a
A maior vitória é a mudança. Então faz você. Esforce você. Sai dessa vida morta. Sai dessa geladeira. Sai dessa mentira. Se você não vir para a guerra, não vai ter vitória. Nós não estamos em paz, nós estamos em guerra. E você vive como tivesse em paz. Não há paz. Você sabe o que as pessoas fazem? Pega o seu capacete, tira o capacete, guarda, tira a couraça, guarda, pega a espada, guarda e fica aí, ó. Vai nessa, não pare de orar. Para não, Felipe. Para não. Não para de orar, não para de buscar, não para de meditar. Por isso que o salmista falou assim, não põe não. Aleluia. Medita nessa lei. Salmo primeiro. Medita nessa lei. E nessa lei medita dia e noite. Assim será como uma árvore plantada perto de ribeiro de água. Porque no tempo oportuno prosperará. Entendeu? Assim não será o ímpio. O ímpio é igual a relva. O ímpio é igual a moinha. Aleluia. Sopra, vai embora. Mas aquele que está no Senhor, está sobre uma rocha, está sobre Ele, pode ventar, pode soprar, mas nós vamos permanecer nele, nele. Olá, me adaragai, labúria séria, gai. É nele. Você só vai ter a paz verdadeira nele. Confiança nele. Por isso que o salmista falou, Salmos 20, número 20, versículo 7, diga: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção em nome do meu Senhor. Aleluia. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E ele fará. Aí o 37,4 vai assim: deleita-se. Deleita-se. Que ele vai conceder. Deleitar é confiar, é ter certeza que você está falando com Ele, que você está todos os dias dialogando e vai acontecer. Está todo mundo desesperado, e agora você, ó? A minha confiança está nele. Amém, Reinaldo? É nele. Então não perca tempo, se lança nele. Daqui a pouco eu volto ali. Se lança nele. Se lança nele, confia em Deus. Confie nele, fala com Deus. Deus, meu projeto é esse. O Senhor está nesses projetos, Deus. A minha situação é essa, Deus. Eu não consigo largar os meus vícios. Eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar a maconha, a cocaína. Eu não consigo largar, Senhor, as minhas coisas velhas. Essas coisas que me atrapalham, essas coisas que têm me separado de Ti, Deus. Fala para Deus. Fala. Não fica aí sofrendo não. Você é masoquista? Fica sofrendo já que o cara. Faz isso não, meu filho. Amém. Ele nos libertou, amém. Você é livre, eu sou livre. Oh glória. Deus te libertou. Você é livre. Você é livre. Para encerrar aqui. Está todo mundo ali. Eliseu escolheu com ele, rebentou. Tremendo é aqui. Amado, como você está com Deus? Deus faz do nada tudo. Deus usa as coisas Kleber fraca para vencer as fortes. Deus pega o cara que está lá, enfiado no crack, na situação terrível. Deus vai lá, arranca! Olha o que a Bíblia diz, ó. Olha o versículo 15. Mas agora, traga-me um músico. Enquanto estava tocando
O poder do Senhor veio sobre Eliseu. E Eliseu começa a falar, passa. Olha lá. E ele diz, assim diz o Senhor, cave muitas cisternas nestes vales. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento. Isso aqui que é terrível. Como não acreditar em Deus? Ô doutor Leandro. Como não acreditar em Deus, meu conterrâneo? Por que está com dúvida? Está com o coração cheio de dúvida, de incerteza. Hã? Deus é Deus. Amém? Deus te livrou da morte. Te trouxe de um lugar difícil. Até aqui Deus conduziu. Passou, estreito passou, dificuldade passou. Mas não faltou a farinha e não faltou o azeite. Hã? Então, meu amado, se lance no Senhor. O que Deus tem é tão grande, mas é tão grande que você não tem ideia. Mas pastor, eu passei estreito. Foi terrível. Abandonaram, me prometeram, e etc, etc, etc. Amém? Mas tudo isso foi para aprender. Amém? E você vai valorizar as pequenas sementes. Você semeou. Você veio semeando. Amém? Tá? Agora vai regar Araçatuba, terra da água, meu filho. Você vai regar, o negócio fica limpo. Oh, glória! Aleluia! E ele profetizou. Pois assim diz o Senhor, não vereis vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. Vocês, os seus rebanhos, os seus animais beberão, mas para o Senhor isso ainda, e é isso aí mesmo. Você viu aí, crente? Ei, ó! Osmaí, não vai haver vento nem chuva, mas todavia amanhã o vale vai estar cheio de água. Você está entendendo, crente? Quando Deus quer fazer o Alex, é na hora. Você está assim, pum, meteu o dedinho, oxente, é rápido. Agora, eu tenho que estar no centro da vontade dele. E o Reinaldo? Dele, buscando ele. Hein, Rodrigo? Ô, Cleber, estou ali, ó. Estou aqui me preparando, ferramenta, preparada, meu filho. Eu não sei a hora que eu vou ser convocado. Eu não sei a hora que vai acontecer. Eu tenho que estar pronto. Porque na hora que me chamar, rapaz, eu estou fiado. É, Rinaldo? Não tem que ficar. Não, preparado. Porque na hora que chamar Kleber, eu estou, pronto. Pronto. Não haverá nem vento, nem chuva. Tremendo, né? O próprio Deus foi lá e mandou água. Ô terra, fala, Criador. Penso eu, creio eu. Dá água aí, meu filho. Como é que é? Brota água aí, que amanhã tem um povo para beber água aí. Toma com sede. Ô glória. Ô Dani Bom, que maravilha, né, Dani? Aleluia. Ó. Na hora que eles acordaram de manhã, estava lá cheio d'água o negócio. Hein, Thales? Todo mundo beberam, tomaram banho. Você não tem ideia quem é o teu Deus, o poder que Ele tem, sabe? Então, não adianta ir para a esquerda, para a direita. Deus mandou, Deus falou. Você tem a oportunidade de entrar no santuário, entra no santuário. Privilégio é quando você entra e Deus fala com você. Privilégio é quando você está ali em oração. Você está uma semana nada, está 2 semanas nada, está um mês nada. Entendeu? Você está 2 meses nada. No 3º mês, as coisas começam a fluir. Alguém fala, mas o que aconteceu? Eu falo, não, isso é fruto de oração. Já faz tempo que eu estou orando. Já faz tempo que eu estou falando com Deus. Faz muito tempo que eu estou no joelho. E agora está fluindo. Aleluia. É isso que vai acontecer na tua vida, mamado. Tudo é uma plantação. Então não pare de plantar. Não desiste de plantar. Agora você está vendo nada, mas você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu lembro do Caio. O Caio tocava aqui com a gente aqui na banda. O Caio hoje está lá esqueci o nome agora. Estava no Japão, foi para outro país.
Quando cai, não tem a chuteira para usar. Quantas vezes alguém pagou o lanche para o Caio? Um dava chuteira, outro dava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Entendeu? Foi para o São Paulo, com 13 anos, o São Paulo mandou ir embora. Aí ficou sem rumo. E tenta um time, tenta outro time, nada. Aí surgiu uma oportunidade de ver a japonesada lá, né? Veio para cá fazer excursão, que sempre todo ano eles vêm. Arrumaram um jogo, e nosso jogo ele arrebentou. Foi com 16 anos para o Japão. Um país de primeiro mundo, outra língua. Foi para a escola. E teve que estudar. Teve que aprender a língua. Aguentou com o meu pão que o japonês pisou. Você está entendendo que não é fácil? Ele passava humilhação lá, porque sempre o diabo levanta alguém, né? Tem um japonês que ficava na parte dele lá, ele aguentando, reclamando, e o pai, fica aí, aguenta aí. Passou o período, foi fazer o primeiro teste que ele fez, no Tóquio, o nome do time lá, Tóquio Verde, passou. O time ia contratar, né? É igual uma Ponte Preta aqui. Aí veio o time, né? O Kashima, que o Zico jogou, né? Contratou. Está lá agora, né? Estamos orando para ele criar a juíza. Está rico hoje. Tá? Fez um contrato de 3 anos, hoje está rico. Está lá, não bebe, não fuma. Vai lá para a igreja lá na célula que tem célula lá, está lá firme. Plantou. Tudo é uma oportunidade, mas ele triou o negócio aqui. É igual nós, igual você aqui, é microempresário aqui. Plante, meu filho. Não deixa o diabo ficar mentindo para você, não. Plante. Vem para oração, tem que saber oração. Você está em casa, fica em casa lá, fazendo o quê? Já lavou o banheiro, negão? Ô, Glória! Vem para oração. Vem orar aqui, vem chorar aqui. Hoje, nós lá vamos ir numa igreja, né? Vem no banheiro aí. Vem, se envolva com Deus. Vem orar. Vem orar. Joelho, busca a Deus. Amém? E vai fluir as coisas. E vai acontecer. A porta abre. Por que é a porta? Ô, glória. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus, crente. Aleluia. É Ele a porta. É Ele. Se quiser abrir hoje, abre hoje. Se quiser abrir amanhã, abre amanhã. Vai depender do teu relacionamento com Ele. Deus mandou. Na hora, só lembrar de Deus na hora da situação. Então o problema do homem que só lembra de Deus é de ganhar quando está no buraco. Não é muito melhor estar com Ele agora? Indo com Ele. Vai esperar cair no buraco. Como de costume, Jesus estava lá, orando e levando os seus discípulos com eles, para aprender.